Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. As exportações de café em maio sofreram uma queda de 33%. Em receita, no entanto, o aumento foi de 21%. O Brasil exportou em maio 2.963.000 sacas de café de 60 quilos. Esse volume corresponde a 2/3 do que foi embarcado no mesmo mês em 2024, uma queda de mais de 33%. Os dados constam no Boletim Estatístico Mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. A receita cambial, em contrapartida, teve um acréscimo de 21,1% no mesmo intervalo, saindo de 1,27 bilhão de dólares para os atuais 1,243 bilhão de dólares. O aumento na receita está atrelado também ao valor da saca de café, 419 dólares, um aumento de 82% em relação a maio do ano passado. No acumulado do ano safra 2024-25, que vai de julho do ano passado a maio deste ano, o Brasil exportou 42.968.000 sacas de café, resultando no valor recorde de 13,691 bilhões de dólares. Na comparação com o período de julho de 23 a maio de 24, essa performance representa leve recuo de 2% em volume, mais expressiva alta de 52% em receita. Os valores elevados são resultado de perdas no potencial produtivo, principalmente decorrentes de eventos climáticos nos principais produtores mundiais de café, como Brasil, Vietnã, Colômbia e Indonésia. Uma estrutura de mercado, auge da entre-safra da safra 24, safra 25 ganhando tração, principalmente para os canéforas, observando ali uma pressão muito grande em cima dos estoques e, inclusive, estoques de café certificados na Bolsa com certa retração. Os Estados Unidos lideram o ranking das exportações brasileiras no acumulado deste ano, com a importação de mais de 17% do total embarcado. O café arábica foi o mais exportado nos 5 primeiros meses deste ano. O segmento do café solúvel veio na sequência, seguido pela espécie canéfora, que é o conilon mais robusta, e o setor industrial de café torrado e moído. Os cafés especiais, que são de qualidade superior e com selos e normas de sustentabilidade e boas práticas, também conquistaram o mercado. São os cafés diferenciados, que são os cafés que apresentam qualidade superior e selos e normas de sustentabilidade e boas práticas. Exportamos 3,7 milhões de sacas nesse período, que representou 25% de todas as exportações em valor, o que representa 1,6 bilhão de dólares. Nós tivemos um preço médio de 440 dólares por saca e isso representou um ágio de cerca de 16% em relação aos nossos naturais médios, que foram de 380 dólares por saca. E para a safra 2025-2026, o setor cafeeiro deve ter à disposição mais de 7 bilhões de reais pelo Funcafé. O recurso foi anunciado essa semana. O setor cafeeiro terá recursos maiores na safra 25-26. O governo federal anunciou a disponibilização de 7,18 bilhões de reais para financiar a cafeicultura através do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o Funcafé. Na safra passada, o montante foi de 6,3 bilhões de reais. Para o exercício de 2025, foram destinados mais de 1,81 bilhão para custeio, mais de 2,59 bilhões de reais para comercialização e mais de 1,68 bilhão para financiamento na aquisição de café. Ainda mais de 1 bilhão de reais de crédito designados para capital de giro para indústrias de café solúvel e de torrefação de café e para cooperativa de produção. Também será concedido crédito para a recuperação de cafezais danificados, mais de 31 milhões de reais. Os recursos serão distribuídos entre as instituições financeiras com base nos critérios definidos. O IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Com os valores dos alimentos em queda, a inflação desacelerou para 0,26% em maio. No grupo Alimentação e Bebidas, a variação inflacionária foi de 0,17% em maio, frente a 0,82% em abril, menor variação mensal desde agosto de 2024. Vários alimentos contribuíram para esse resultado.
A redução do preço do tomate foi de 13,52%, do arroz de 4%, do ovo de galinha 3,98% e das frutas 1,67%. No lado das altas, os destaques foram a batata inglesa, com aumento de 10,34%, a cebola de 10,28%, o café moído 4,59% e as carnes com 0,97%. No ano, a inflação acumulada é de 2,75% e nos últimos 12 meses, 5,32%. As importações de trigo registraram o maior patamar dos últimos 24 anos, é isso mesmo. Aqui no mercado interno, as cotações seguem pressionadas. Na parcial dos 5 primeiros meses de 2025 até maio, as importações brasileiras de trigo somam 3.092.000 toneladas, o maior volume desde 2001. Os dados da SECEX analisados pelo CPEA apontam que em 12 meses chegaram ao país quase 7 milhões de toneladas, quantidade que não era registrada há 6 anos. Nos últimos 2 anos, o avanço da disponibilidade do trigo na Argentina favoreceu as compras brasileiras. De acordo com os pesquisadores do centro, os moinhos nacionais seguem com estoques satisfatórios. Por isso, não há necessidade de grandes aquisições no período de entre-safra brasileira. Os produtores por aqui seguem focados nas atividades em campo. Levantamentos do CPEA mostram que as negociações permanecem pontuais e as cotações do trigo em grão seguem pressionadas desde abril, quando atingiram os maiores valores do ano. E as exportações de ovos cresceram quase 300% em maio. No ano, a alta chegou perto dos 170%. As exportações brasileiras de ovos, incluindo in natura e processados, totalizaram 5.358 toneladas em maio. Os números são da Associação Brasileira de Proteína Animal. O volume supera em 295,8% o total embarcado no mesmo período do ano passado. A receita dos embarques em maio acumula alta de 356%, chegando a 13.756.000 dólares. As vendas externas da carne de frango também tiveram crescimento. De janeiro a maio, foram comercializadas 18.357 toneladas, alta de 165% em relação ao mesmo período de 2024. Em receita, o valor atingiu 42 milhões de dólares nos 5 primeiros meses do ano, saldo 195% maior que o registrado no ano anterior. Os principais destinos foram Estados Unidos, Chile, Emirados Árabes, Japão e México. Depois de confirmado o caso de gripe aviária em Mato Grosso, as autoridades sanitárias adotaram ações de vigilância e erradicação do vírus em um raio de 10 quilômetros da criação infectada. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, não há granjas comerciais dentro desse limite de segurança. Com a confirmação do vírus de influenza aviária de alta patogenicidade em uma criação doméstica de aves de subsistência em Campinópolis, o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, o INDEA, enviou técnicos para inspecionar todas as propriedades em um raio de 10 quilômetros do local afetado. A atuação no foco, com o despovoamento, eliminação das aves, para termos então o vazio sanitário, a desinfecção da área, até chegar à liberação. Nesse mesmo estabelecimento, então, foi estabelecida uma barreira sanitária para controlar o acesso de pessoas, bem como impedir o trânsito de animais e produtos ou equipamentos possivelmente veiculadores do vírus. A gripe aviária é uma doença viral grave e que tem uma alta taxa de mortalidade para as aves contaminadas. Além disso, causa um forte impacto econômico na avicultura. No entanto, a transmissão para humanos é rara e só acontece quando há o contato direto com a ave contaminada desprotegido ou também quando há inalação de partículas contaminadas. A confirmação do vírus no município mato-grossense foi feito pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Segundo o Ministério, no raio detectado não existem granjas comerciais. Então essa ocorrência não traz restrições ao comércio internacional de carne de frango do Brasil. O foco também não altera o período de 28 dias de vazio sanitário após a desinfecção em Montenegro, onde foi confirmado um foco de gripe aviária em uma granja de aves comerciais.
Fruta típica do sul do país, a uva também é bastante cultivada na região irrigada da Bahia. E agora começa a ganhar espaço no Cerrado. Uma agricultora de Goiás investiu no cultivo e o resultado foi surpreendente. Olha aí. O desejo de ter o próprio parreiral surgiu depois que a Leciane e o marido fizeram uma viagem para o Rio Grande do Sul. A vinícola lá tinha um parreiral de 2 hectares. E esses 2 hectares, eles já faziam visitação e eles recebiam as pessoas, depois levavam para a indústria. Lá eles só produzem vinho nessa vinícola que eu fui. E daí que me despertou, porque 2 hectares é pequeno quando você compara a soja, que é da onde a gente vem, Então, que são grandes áreas. E eu fiquei impressionada de ter um cultivo rentável em pequenas áreas. Leciane é engenheira agrícola e já plantava soja. Para empreender e montar um parreiral, teve que estudar, e muito. Eu comecei a pesquisar, existem outros em Goiás grandes produtores e comecei a visitar esses negócios. Depois de visitar esses negócios, eu fui atrás de qualificação. Então eu fiz um curso pelo Sistema 5S, FAEC Senar. Aí, através de lá, eu comecei a entender. O parreiral de 3.000 metros quadrados, que fica no município de Avelinópolis, a 70 quilômetros de Goiânia, já existe há 3 anos. Do começo até agora, Leciane já enfrentou muitos desafios. Primeira coisa foi os manejos de nutrição da planta. Eu tive problema com intoxicação na planta, eu já tive problema com fitotoxicidade, deriva de outras culturas, porque a planta da uva, ela é uma planta extremamente rústica, sensível. Então, já aconteceu deriva de produtos que vem aqui e intoxicou minha planta, doenças, na planta por conta do clima. A uva que foi plantada aqui é a Isabel Precoce. As mudas vieram de Minas Gerais. Deu muito certo porque a uva é mais rústica. Agora, em julho, acontece uma safra maior, em dezembro, uma safra menor, a chamada safrinha. Nesses 2 períodos, o espaço será aberto ao público, que pode vir experimentar a uva, pegar aqui direto do pé, do cacho, e experimentar também as delícias que são feitas com essas uvas aqui. A Leciane produz aqui suco, vinho, geleia e polpa para quem quiser levar para casa, fazer o suco em casa. O suco que é engarrafado e tudo mais, eu não tenho nem aqui para te mostrar, vou ter que mostrar fotos e vídeos que foram registradas, porque o tanto que faz é o tanto que vende. Isso, é um suco tinto, não tem adição de açúcar, não tem adição de conservante, é simplesmente uva. O vinho, a gente está mostrando aqui agora, inclusive, tem uma cor maravilhosa. Olhando assim, parece até mel. Ele é um vinho rosé, não tem adição de açúcar, é um vinho rosé seco, é um vinho colonial, porque não é um vinho de uva fina. A Isabel é uma uva labrusca, uma uva de mesa. A geleia experimentei também aqui com uma torradinha, mas super combina, por exemplo, com um pedacinho de queijo. Com certeza. É uma geleia que é só uva e açúcar, não tem adição de conservante, e você pode perceber que não é uma geleia que tem muito açúcar, então você sente a fruta. Por enquanto, Leciane conta com a ajuda de um funcionário. Essa amarração que ele está fazendo é para conduzir as varas que vão engrossar depois da próxima colheita. Em julho, eu vou estar com a planta toda, com um fruto todo formado, doce, e aí eu começo a visitação. Agora, uma curiosidade. Essas roseiras plantadas em cada fileira servem de vigias para as uvas. Lá na França, os viticultores usavam a roseira como sentinela do parreiral. Eles plantavam a roseira porque se aparecesse doença na roseira, podia entrar no parreiral que tinha doença dentro do parreiral. Só que hoje em dia a gente não usa, mas o costume ficou, traz um paisagismo bonito e a roseira é conhecida como o dedo duro da videira. Se tiver problema na roseira, tem problema na videira. Dá para plantar a uva em Goiás? Demais, com certeza. Um estudo realizado na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, no interior paulista, investigou a capacidade de um sistema silvipastoril em neutralizar as emissões de metano de bovinos de corte pela fixação de carbono pelas árvores. Os resultados, inclusive, já foram até publicados, viu? Ficou curioso? Eu também. Quem chega para contar tudo para a gente é o pesquisador da Embrapa, José Ricardo Pesopani. José Ricardo, bom dia, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia.
Bom, primeiro, para quem não está muito familiarizado, né, vamos explicar. É um sistema que une pecuária, floresta, né, ou seja, é um manejo integrado. Exatamente. O sistema silvopastoril é uma combinação intencional de pastagens com a presença das árvores. Então, a gente faz um planejamento de implantação de árvores numa área de pastagem para ter esse convívio harmônico, né, entre a árvore, a pastagem e os animais. Pois é, e essa pesquisa ela é muito importante no momento que a pecuária é muito cobrada, né, para ser cada vez mais sustentável. Então, isso vem somar nesse sentido que o Brasil vem trabalhando já há bastante tempo, né, inclusive essencial neste momento para a abertura de mercados, né. A gente fala, por exemplo, do mercado europeu tão exigente em relação à sustentabilidade. Então, esse é um tema que a gente quer aprofundar aqui, até porque a pesquisa também, né, José Ricardo, ela traz a questão do papel das árvores na pecuária, não é? Exatamente. A pecuária, naturalmente, né, em função da presença dos animais ruminantes, ela tem uma contribuição, né, para a emissão de gases de efeito estufa. O que os sistemas de hoje, né, a gente tem estudado aqui na Embrapa, não só nessa unidade, mas em outras unidades da Embrapa, é a promoção de sistemas de produção pecuários que têm essa missão, né, da gente tentar reverter essa imagem da pecuária como um sistema de produção que emite, né, gases de efeito estufa. Então, quer seja pela promoção de recuperação das pastagens degradadas, pela integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, são sistemas que a gente preconiza, né, essa fixação do carbono atmosférico nas árvores, minimizando esse efeito, né, que a pecuária tem na sua contribuição de emissão de gases de efeito estufa. Pois é, e quando está nesse sistema, né, o que a gente pode dizer, então, em relação à neutralização do metano? Então, o metano, como eu falei anteriormente, naturalmente ele é emitido, né, pelo processo de ruminação dos animais. Existem diversas maneiras da gente tentar diminuir por parte dos animais essa emissão, e além disso a gente pode promover um sistema que contra a emissão eu estou fixando o carbono da atmosfera. No caso, o componente arbóreo, né, a presença das árvores no sistema, tem um potencial muito grande de não só neutralizar essa emissão, como até, digamos assim, sobrar carbono aqui na superfície. Isso vai depender, evidentemente, do tipo de espécie de árvore, do número de árvores por hectare, mas existe um potencial desse convívio harmônico para a gente neutralizar essas emissões. Com relação, por exemplo, aos eucaliptos, né, a compensação das emissões de metano foi em torno de 2,3 bovinos adultos por hectare, foi essa a média? Exatamente. A gente fez esse balanço, né, do que os animais emitem, né, no ciclo de criação desse sistema e quanto que o carbono é fixado nas árvores. A gente faz uma conta e essa conta possibilitou, então, quer dizer, a presença das árvores nessa nossa área experimental, ela proporcionou neutralizar a emissão de 2,3 bovinos adultos. Quando a gente fala bovino adulto, eu estou falando uma unidade técnica, né, que é a unidade animal, que são 450 quilos de peso vivo. Então, é um bovino adulto. Então, é um grande potencial desse sistema, porque esse número 2,3, ele é praticamente o dobro da média nacional em termos de ocupação por hectare, né, que está algo em torno de 1,1 bovino adulto por hectare. Pois é, e acho que vale a pena a gente trazer mais um benefício aqui, mais uma informação relevante, até para incentivar o produtor a conhecer melhor esse sistema. O que a pesquisa trouxe em relação à produtividade? Essa pesquisa é uma pesquisa de longa duração, né, porque quando a gente está falando de ciclo de um componente arbóreo, a gente está falando aí de 10, 11, 12 anos, né, que é o tempo, vai depender da espécie, da finalidade do uso da árvore, para a gente obter a produção, mas essa pesquisa mostra exatamente isso, quer dizer, a gente propôs um sistema que a gente foi manejando as árvores, a gente propôs, então esse sistema ele teve uma alta capacidade de produção animal, tá, porque a pastagem nossa ela é manejada também,
tá? Algo em torno aí, chegando até a 3 unidades animal por hectare. É um sistema bem produtivo e, além disso, o produtor, a partir desse sistema, ele tem uma fonte adicional de renda, que é a fonte proveniente aí do subproduto, digamos assim, né, que é o produto madeireiro, tá? Então, essa pesquisa, ela mostra em outros aspectos também esse potencial de a gente aumentar a renda por unidade diária, por hectare, tá? Pois é, um ganha-ganha, né? E, inclusive, também o bem-estar animal, por causa do conforto térmico, não é, José Ricardo? Exatamente. Os sistemas, a gente fala que o sistema silvopastoril, a gente está vivendo, né, essa era das mudanças climáticas. O sistema silvopastoril, ele tem uma capacidade que a gente fala de dupla aptidão em relação às mudanças climáticas. Ele tanto é um mitigador, como eu expliquei, porque ele compensa a emissão do gás de efeito estufa, então a gente está mitigando a mudança climática por parte da pecuária. E, por outro lado, a gente está também adaptando o sistema, porque se por um lado a pecuária ela é uma emissora de gás de efeito estufa, por outro lado também o sistema de produção a pasto, que é o caso do Brasil, ele também sofre com a mudança climática, porque a pastagem, nessa mudança de ambiente, ela pode sofrer mudança de ambiente em função da mudança climática, né? Ela pode sofrer um prejuízo, e os animais expostos, né, a esses estresses térmicos que a gente está vivendo cada vez com mais frequência também podem sofrer esse prejuízo. Então, o sistema silvopastoril, ao promover uma redução na temperatura do ambiente onde os animais estão, tá, a gente também está adaptando o nosso sistema a um novo cenário mais desafiador. Exato, e esse cenário mais desafiador que a gente tanto fala hoje, a gente fala tanto dos impactos do clima, né, mundo afora, em várias culturas. Veja, a ciência já vem alertando há muito tempo, não é de agora, e é importante a gente destacar que esse estudo realmente é longo, ou seja, começou lá 10, 12 anos ali de pesquisa, né? Então, lá atrás, hoje a gente fala muito, claro que a ciência já falava das mudanças climáticas há muito mais tempo, mas lá atrás, José Ricardo, o que motivou o início dessa pesquisa toda? Foi justamente já esse olhar para o futuro, ou seja, esse olhar de que a gente precisava produzir de um jeito mais sustentável? Exatamente. Ao final da década, né, do ano 2000, o Brasil, em uma participação na COP15, lá em Copenhague, né, o Brasil assumiu compromissos de sistemas de produção que chamavam, né, de agricultura de baixa emissão de carbono. E os sistemas silvopastoris, eles foram inseridos nesses compromissos, né? Então, e aí a Embrapa, ela veio para fazer pesquisa com esses sistemas, para aliar, então, essa questão ambiental a uma questão técnica, né? Porque, ao mesmo tempo, um sistema ele tem que ter esse potencial, né? Um potencial de mitigação, um potencial de sustentabilidade sobre o aspecto ambiental. Por outro lado, o sistema também tem que ser produtivo. Então, a pesquisa ela vem exatamente para trazer essas respostas, né? Como é que a gente maneja esse sistema, que tipo de animal a gente conduz nesse sistema. Então, são pesquisas de longa duração, porque os efeitos não são imediatos. Diferentemente de outras culturas, quando ali em 1 ano, 2 anos, você já tem uma resposta, né? Um sistema desse, onde as ervas vão crescer aí por 10, 12 anos, a gente tem que fazer uma pesquisa de longa duração para chegar nessas respostas. E também os manejos do componente arbóreo, eles são distintos, né, dos manejos de uma cultura agrícola de ciclo anual. Então, o que motiva a gente é exatamente trazer essas respostas, esses coeficientes técnicos, esses coeficientes ambientais, tanto para subsidiar uma política pública, quanto para auxiliar o produtor que vai fazer o sistema de produção nessa modalidade. E nesse sentido, eu gostaria agora de mais informação sua, né? Porque pode ter aí um pecuarista assistindo a gente e falar, tá, mas e aí? Como é que eu começo? Eu tive agora recentemente em Rondônia, conheci fazendas que lá, né, você tem que manter pelo menos 80% da floresta em pé, e aí na mesma área eles fazem uma rotação de culturas, são pelo menos 3, por exemplo, soja, milho, capim, onde o gado depois vai entrar também. Então, você otimiza a área para manter 80% da floresta em pé, e tem a questão do crédito de carbono também. Mas
Em outras regiões do país, né, onde de repente já não tem tanta mata, talvez o desafio seja maior. Você falou que o manejo das árvores ele é diferenciado. Será que esse é o primeiro passo e também o maior desafio, tendo visto que você tem que esperar a árvore crescer? Exatamente. Vamos imaginar que para um pecuarista, né, ele não está habituado a fazer exatamente esse plantio, esse manejo do componente arbórico dentro da pastagem. Evidentemente, quando a gente fala de reserva ambiental, como no caso que você falou lá em Rondônia, de 80%, isso vai depender da região, a gente também tem que produzir adequando a nossa propriedade à legislação ambiental. Quando a gente está falando de árvore dentro do pasto, a gente está falando de um convívio e de um novo elemento naquele ambiente que ele está acostumado a fazer a produção, que é a pastagem. Então, é importante que a gente tenha um bom planejamento e um bom manejo dessa árvore para que a produção seja maximizada, digamos assim. Então, existem várias perguntas, né, quando a gente vai implantar um sistema desse numa propriedade, que a primeira pergunta é qual que é o papel da árvore, né, no sistema, porque o papel da árvore no sistema ele vai direcionar muito a questão do planejamento desse sistema em termos de espécie, fim, que utilidade nós vamos dar para aquele produto. Pode ser uma madeira, pode ser um subproduto da árvore, pode ser uma fruta, né? Se eu estou perto do mercado consumidor dessa madeira ou desse produto, então a gente faz tem que fazer um diagnóstico, né, de projeto para implantação. E depois tem que fazer um acompanhamento técnico para a condução dessas árvores, né? A gente quer uma árvore com fuste retilíneo, fuste reto, uma árvore com poucos galhos laterais para não sombrear muito a pastagem. Então a gente também tem esses desafios de manejo, né? Por isso que o papel da assistência técnica é muito importante, aliado à pesquisa. A pesquisa gera a tecnologia, gera o conhecimento, e a assistência técnica leva esses detalhes de condução, de projeto, para os produtores, né? E esses sistemas eles são muito dinâmicos, né? Porque com o crescimento das árvores e o manejo, as coisas vão acontecendo, e esse dinamismo a gente sempre tem que estar perto, né? Junto com o técnico, para ir respondendo e direcionando o sistema da melhor maneira possível. Com certeza, né? A assistência técnica e toda a contribuição da Embrapa é fundamental, né, para o pecuarista nesse sentido. Agora, um outro ponto é o seguinte, tudo isso está alinhado com o que a ONU pede, tudo isso está alinhado para esse momento da gente olhar de um jeito mais sustentável de produzir. Você acredita que o investimento nesse sistema, a médio, longo prazo, né, pode ajudar o pecuarista a conquistar mercados internacionais? Pode, sem dúvida. Por parte tem essa questão, né, digamos assim, dessas barreiras não tarifárias que podem acontecer, e esse tipo de sistema pode ajudar a quebrar isso. Por outro lado, existem exatamente sociedades preocupadas com essa questão ambiental que estão dispostas a pagar por um produto diferenciado. Então, existe o processo de certificação aliado a tudo isso, né? Que a Embrapa tem um selo de certificação voluntária para esse tipo de sistema de produção, que é o carne e carbono neutro. Então, onde o produtor ele tem um ganho no seu produto em função de um processo de certificação. Quer dizer, a gente tem que estar alinhado a essas novas tendências de mercado, né? E esse sistema ele é muito propício para esse tipo de mercado, tanto nacional quanto internacional. Com certeza. Olha, foi muito importante para a gente te ouvir aqui, saber mais dessa pesquisa, levar informação também para o nosso pecuarista aqui, viu? A gente tem um orgulho danado da Embrapa, das unidades também em São Carlos. Seja sempre bem-vindo aqui, viu? Muito obrigada. Ok, estamos à disposição. Só queria divulgar aqui o nosso site, né? Embrapa Pecuária Sudeste, ali. Qualquer usuário pode ter informações a respeito desses sistemas e de outras pesquisas, né, que a gente tem desenvolvido no tema da pecuária com essa questão ambiental. Muito obrigada mais uma vez e um bom dia. Bom dia. E essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!